Queremos manter nossa criança pequena com a sua inocência preservada ao máximo possível, certo? Não queremos que ela presencie maldades, não queremos que ela cometa maldades e muito menos que seja alvo de maldades. Mas como prevenir que predadores acabem com a inocência de nossas crianças precocemente? Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Sua criança é bem pequena agora? Ou você é como eu, com todos os filhos já grandes? Sendo agora ou no passado, quando uma criança bem pequena age com inocência, é uma coisa fofa. Mesmo quando ela vem com a mãozinha em direção ao fogo de uma vela, com os olhinhos brilhando de curiosidade. Essa total ingenuidade é uma total ignorância, ou seja, falta de conhecimento do perigo que está diante dela. Achando fofa ou não, quando isso acontece, lá vamos nós correndo para impedir mais um acidente. É o fogo, a tomada, a boca de animais, os lugares altos, as engrenagens perigosas, os objetos cortantes. Se a criança for ativa, então, é preciso ter sempre alguém de olho. Ela não tem noção do perigo que está diante dela, um perigo que é óbvio para nós, mas ela ainda é inocente. Tem um tipo de perigo que incomoda mais a gente, o perigo que vem de outras pessoas. Quando estamos preocupados com a nossa criança perder a inocência, geralmente estamos pensando nas maldades que costumam vir de outras pessoas. Isso, inclusive, foi o dilema de uma mãe que estive aconselhando há não muitos dias atrás. Ela queria deixar sua criança, que já estava ficando grande, alerta para alguns perigos, mas ficava adiando porque tinha receio de, ao fazer isso, acabar com a sua inocência. Vamos tentar enxergar isso com mais clareza usando o perigo que vem do fogão ou do fogo como comparação. Desde o primeiro momento em que nossa criança mostrou interesse pelo fogo, seja na velinha do aniversário, ou naquele dia que faltou luz e você precisou acender uma vela, ou no dia em que acenderam uma fogueira, ou sua criança descobriu o fogão da casa, você de alguma forma comunicou: filho, se você colocar a mão ali, vai machucar você. À medida que nossa criança cresce, vamos usando vários métodos para enfatizar esse alerta de perigo. Alguns pais ou avós até deixam sua criança aproximar a mão com algum controle até ela sentir o calor do fogo, na esperança que ela entenda o perigo. Foi o que meu pai fez com meu filho mais velho. O meu filho era uma criança insistente, então meu pai, com o neto no colo, deixou ele aproximar o dedinho de uma vela. Avisou mais de uma vez que queimava e fazia doer. Quando o dedinho chegou perto o suficiente, ele sentiu o calor e tirou a mão com os olhinhos regalados. Era só uma velinha. Não queimou, mas foi suficiente para ele tomar cuidado com todo fogo, chama ou calor dali para frente. Bastava dizer: isso é quente, isso queima, que ele já entendia. Tem pais que mostram o fogo destruindo uma coisa, ou seja, há outras maneiras. Cada casa desenvolve uma fórmula. E se você quiser compartilhar comigo a sua ou o que seus pais usaram com você, fique à vontade. Não importa qual fórmula. Em algum momento, alguém ajudou você a deixar a ignorância de lado e ter uma consciência plena, um entendimento real de que o fogo era perigoso e você perdeu a sua ingenuidade em relação ao fogo. Daquele ponto em diante, você não era mais inocente. Caso resolvesse pôr a mão no fogo ou aproximar o fogo de alguém ou alguma coisa, você não será mais considerado inocente, pois você passou a ter consciência. Isso acontece com outros perigos em sua vida além do fogo. A água é um outro grande perigo para crianças. Não é por acaso que um dos principais acidentes envolvendo crianças é o afogamento. Se você ainda não viu, fiz um vídeo sobre uma cartilha para prevenir acidentes domésticos com crianças para você assistir depois desse vídeo. Você pode acessar esse outro vídeo na descrição desse vídeo. O que fazemos em relação à água? Um caminho semelhante com os perigos do fogo. Queremos evitar que a nossa criança lide com a água sem as devidas precauções. Ela tem que usar boinha, ela tem que fazer aula de natação, não pode usar a piscina ou nadar no mar ou rio sem um responsável junto. Esses e outros cuidados são para contornar o perigo que pode se tornar fatal. Aos poucos, com insistência e persistência, vamos ajudar nossa criança a deixar de ser ignorante sobre esses perigos, a ganhar conhecimento que vai tirar sua ingenuidade sobre os riscos da água. E caso ela resolva se pôr em perigo, ela vai fazer isso sem inocência. Em algum momento, passou a ser seguro para os adultos da sua vida deixar você lidar com a água. O mesmo vai se dar com a criança, e geralmente não tão criança assim, que está aí na sua casa. Provavelmente ela vai ser um adolescente quando chegar essa hora. Precisamos transportar essas lógicas para outros perigos que são um pouco mais complicados. Os diferentes perigos que vêm de outras pessoas.
Eu não posso achar bonitinho a criança ser ignorante depois de certa idade em relação a alguns perigos. Essa ingenuidade é nociva para ela. No fim das contas, ela não tem os conhecimentos que podem mantê-la em segurança. Em nome da inocência, que é uma coisa boa, eu não quero que meu filho seja culpado. Sem consciência do mal, ele se manterá inocente, certo? Mas em nome dessa inocência, deixá-lo vulnerável, indefeso por não ter ciência dos males, não parece uma boa opção. Você não acha? Em nome da preservação da inocência, eu não posso me furtar de realizar as preparações devidas para que minha criança lide com os perigos. Você é o adulto da vida de sua criança. É a melhor pessoa para ajudá-la nisso. Vindo de outras pessoas há vários perigos. Há perigos mais leves, como, por exemplo, sua criança pode retroceder algumas casas na jornada de aprender virtudes com você, com o estímulo de outra criança, ou de um grupo de crianças, ou mesmo o estímulo de um adulto. Você pode estar pensando, mas Jota, eu não acho isso leve. É leve em comparação com outros perigos que podem vir de pessoas. Há o perigo de sua criança ser escolhida como alvo de violência de outras crianças. Essa violência pode assumir diversos formatos. Eu até já escrevi esse livro, que você pode adquirir no link que está na descrição. Mas só para você ter uma ideia do quanto crianças podem ser mais, algumas crianças escolhem covardemente outras mais fracas para serem alvo de humilhação frequente, até diária. Essa humilhação muitas vezes é longe dos olhos dos adultos. Pode ser com pancadas, pode ser com palavras, pode ser com manipulação das partes íntimas, com isolamento social, com indução ao suicídio, entre outras coisas. Há o perigo de uma criança mais velha, ou mesmo um adulto, resolver iniciar sua criança ou adolescente em alguma prática nociva. Pode ser na vida do crime, pode ser no abuso de substâncias como álcool e drogas, pode ser de se colocar a vida em risco por diversão, entre aspas, ou pode ser a promiscuidade. Eu preciso aqui enfatizar que há pessoas muito más. E a maldade delas não fica estampada na sua aparência como nos filmes e nas histórias de ficção. As que eu tive o desprazer de conhecer, essas pessoas pareciam confiáveis, eram educadas, sabiam conversar até com elegância, eram divertidas e até bonitas. Nós que temos filhos ou que temos crianças crescendo em nossa família ali, à nossa volta, nunca podemos esquecer que, infelizmente, há predadores que olham para crianças como alvos e que, apesar de não terem a aparência que os denuncie, são pessoas sem piedade, com a mente e o coração cheio de maldade e muito atentos em procurar sua próxima vítima. Caso você esteja assistindo esse vídeo com sua criança por perto, eu peço, por favor, que por alguns instantes você se afaste delas ou coloque um fone para que elas não ouçam o que eu vou dizer agora. Fez isso? Então vamos lá. Em mais de 25 anos aconselhando estudantes e famílias, ouvi muitos relatos terríveis e sei bem o quão absurdas podem ser as ações de pessoas dominadas e dedicadas em fazer o mal. Esses dias, recebi o relato de uma delegada de Manaus que prendeu 2 pessoas que juntas cometeram a crueldade de abusar e infectar com HIV mais de 100 crianças e adolescentes que abordaram dentro de banheiros públicos, como os de shopping ou de rodoviárias. E, pasmem, na casa dos seus próprios parentes. Segundo o conteúdo das trocas de mensagem entre esses 2 indivíduos, os alvos preferenciais eram os meninos com a menor idade possível. E eles estavam empolgados com a ideia de contaminar essas crianças com a doença que eles carregavam. Isso é perturbador. Eu estou compartilhando com você para que você tenha muito cuidado com sua criança e seu adolescente. Deixa eu enfatizar um pouco mais. Predadores, como esses 2, não são pessoas feias, não parecem perigosos, muitas vezes são amistosos, divertidos e se ocupam em atividades que dão a eles acesso às crianças. Há predadores voltados não apenas para questões sexuais. Alguns querem amadurecer nossas crianças, introduzindo elas ao fumo, ao álcool, às drogas. São pessoas que sabem ser atraentes aos nossos pequenos e são muito habilidosas nos cuidados para não serem detectadas. Como eu já disse antes, eu já tive a infelicidade de conhecer alguns. Há predadores que gostam de jogar as crianças contra os seus pais e contra a fé das suas famílias. Usam argumentos que parecem até nobres e costumam ser muito eficientes. Pessoas assim escolhem profissões e funções sociais que dão a elas acesso a muitos filhos de muitas famílias. A sabedoria antiga diz assim: maldito o homem que confia no homem. Então, fiquemos atentos, com nossas antenas ligadas e observando cada pessoa que está em contato ou tenta contato com nossas crianças. Bom,
Agora você pode tirar o fone ou pode voltar com essas crianças por perto, porque o recado pesado já passou. Saber de tudo isso não elimina o dilema que eu apresentei no começo. Quando a nossa criança cresce um pouco, queremos deixar ela alerta para certos perigos, mas receamos que ao fazer isso estaremos acabando com a sua inocência. Acontece que se ela ficar inocente demais, ela vai acabar sendo alvo fácil e assim a situação parece sem saída. O que fazer? Você não precisa dizer tudo de uma vez, nem dar detalhes desnecessários para os seus filhos ainda pequenos. Quanta informação você precisa entregar a uma criança para deixar claro para ela que ela não pode ir ao banheiro do shopping sozinha? É preciso dizer tudo que eu falei há pouco? Claro que não. O que você vai precisar dizer em resposta à possível pergunta, por que eu não posso ir ao banheiro sozinho? Vai depender da idade dela, da sensibilidade dela e do bom senso. Mas você não pode esquecer que provavelmente é a pessoa que mais conhece a sua criança. À medida que a nossa criança cresce, num processo gradual, usando histórias, aqui pode ser a nossa, pode ser histórias que ouvimos de nossos pais, histórias de nossa fé, pode ser até notícias. Devemos fornecer conhecimento, instrução, sempre com o cuidado de respeitar o nível de maturidade de nossas crianças, para que nossos filhos percam a ignorância sobre esses perigos que vêm de outras pessoas e com isso se tornem menos ingênuos, ou seja, passem a reconhecer quando o mal se apresenta e temos que torcer e fazer nossas preces para que nossos filhos não percam sua inocência no sentido de se tornarem culpados por escolher, depois de ganhar consciência do perigo, se envolver de forma destrutiva com ele. Essa é a nossa busca como pai e como mãe. Equipar nossos filhos o melhor que pudermos para escolher o bem e rejeitar o mal. E apresentar o mal como o mal. Mostrar seus perigos, seus danos, suas consequências é equipar nossos filhos. É dar a eles a maior chance de, apesar de cientes do mal, se manterem inocentes. É dar a eles maior chance de, ao reconhecer a aparência do mal, poder fugir dele. Nos vemos no próximo vídeo.